Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Olá a todos. Bem-vindo aos favoritos do Follow Him. É aqui que John e eu compartilhamos histórias que acompanham a lição semanal do Vem, Segue-me. John, estamos na sessão 20 de Doutrina e Convênios. Se você conhece essa sessão, diga-nos qual é ela. Sim, a seção 20 é muito longa, é uma espécie de constituição da igreja. É assim que ela é organizada. Isso é o que você faz. Como o primeiro manual de instruções. É assim que vamos administrar as coisas. Bem, há essa parte do novo manual aqui que diz que devemos visitar a casa de cada membro e exortá-los a orar em voz alta em segredo e a cumprir todos os deveres familiares. Assim, esse se tornou o programa de ensino familiar. Por fim, e como o conhecemos agora, o programa de ministração na igreja. Isso ganha o prêmio absoluto por marcar um horário antes de ir ensinar na casa de alguém. Este é um artigo escrito por Paul Rowley, que conta a história de Darrell Zadig Budd. Ele diz que o irmão Budd é conhecido por seu espírito alegre, bom senso de humor e estilo de escrita colorido. Paul Rowley diz que, quando ouviu essa história, teve de escrever um artigo sobre ela. É bom demais para não passar adiante. Muito bem, então é assim que acontece, John. Budd, elders e presidente de sua ala sud estavam ensinando em casa 2 membros inativos. Quando se depararam com uma casa onde havia um membro mais inativo do que eles poderiam imaginar do quórum, eles foram recebidos no apartamento da mulher, que ela dividia com o namorado. Quando estávamos nos preparando para fazer a oração de encerramento da nossa visita, ouvimos alguém batendo na porta e gritando: "É a polícia! Abra a porta!" Pensei, essa é uma piada engraçada. Depois, houve mais batidas. Budd escreveu que antes que o namorado pudesse abrir a porta, ela abriu e 10 homens armados, usando coletes de Kevlar com a palavra polícia, entraram ordenando que todos se deitassem no chão. Budd escreveu: "Pensei por mim mesmo, isso vai ser uma ótima história." Um dia, enquanto Budd estava deitado de bruços no carpete, o presidente se levantou de onde estava sentado no sofá, pensando que poderia explicar por que ele e quórum de anciãos estavam ali. Os oficiais gentis que estavam falando uma linguagem que os 2 mestres familiares sud não estavam acostumados a ouvir, não pareceram gostar dessa ação. E um policial muito grande deu um passo em direção ao companheiro de Budd, que então se viu olhando diretamente para o cano de uma arma com uma luz brilhante brilhando em seus olhos. O oficial colocou o dedo sobre o gatilho e gritou: "Eu disse para se deitar no chão." O corpulento presidente rapidamente obedeceu do quórum de anciãos, mas, para Budd, o desgosto, não havia espaço suficiente entre o sofá e a mesa de centro. Então ele aterrissou sobre o Budd. "Nunca pensei que precisaria apoiar o presidente dessa forma", continuou Budd. "Garanto a vocês que realmente senti o peso do meu chamado enquanto eles estavam no chão." Os policiais que faziam parte da força-tarefa de narcóticos continuaram a gritar ordens e ameaças. O humor de toda a situação me atingiu em cheio e comecei a rir. Escrevi, mas eles foram algemados e revistados em busca de armas sem incluir suas escrituras. O presidente finalmente disse em um só fôlego que eles eram os mestres familiares da ala, fazendo com que os oficiais se entreolhessem do quórum de elders perplexos. Eles pediram a identificação da igreja e rapidamente receberam a recomendação para o templo. Budd escreve isso: "Eu sabia que minha recomendação para o templo poderia me colocar na casa do Senhor, mas nunca imaginei que ela poderia me livrar de ir para a casa grande." Infelizmente, eles não conseguiram salvar o casal que tinham ido iluminar. A ovelha perdida que esperávamos trazer de volta ao aprisco, infelizmente, acabou indo para um curral diferente. Muito bem, John, de volta à seção 20. Que devemos? Como era?
visitar a casa dos membros e incentivá-los a orar em voz alta e em segredo, e a cumprir todos os deveres familiares. Então, para todos que estão por aí, qual é a lição? Marquem um horário antes de irem para lá. Esperamos que você se junte a nós em nosso podcast completo. Ele se chama Follow Him. Você pode obtê-lo em qualquer lugar que receba seu podcast. Estamos com o Dr. Casey Griffiths esta semana, que é especialista, e ele faz um ótimo trabalho nos guiando por essa sessão, e depois volta na próxima semana. Faremos outro favorito do Follow Him da doutrina e convênios.